Oi, gente. Gente, tudo bem? Como vocês estão? Esse é o nosso... Fala. O vídeo de hoje é um vídeo difícil. É difícil mesmo. É um vídeo difícil. Você quer falar sobre o que é o vídeo? O vídeo é porque é um vídeo... Eu vou falar, é um vídeo polêmico. Atenção, Não, vídeo é polêmico. É polêmico. Aí as pessoas falam, que polêmico, mano? Você tá maluco? Tem nada de polêmico. Polêmica é a pessoa se jogando na banheira de Gillette e tal. O Marcelo Tais, que é nosso amigo, ele fala... O Marcelo Tais é nosso amigo. Beijo, Marcelo. Então, ele fala que... Eu falo sempre que o vídeo é polêmico. Ele fala, eu não sei o que vocês ficam dizendo que o vídeo de vocês é polêmico. É porque Marcelo participa de tanta polêmica, já que pra ele vive a polêmica. Então, pra ele, essas coisas que a gente fala aqui, isso não é polêmica pra ele. Isso é tipo história de Niná. Ele fala, eu não tô entendendo esse negócio. Toda hora vocês falam que o vídeo de vocês é polêmico. Isso não é polêmica. Bom, vou tentar introduzir o assunto do vídeo então, que tem a ver com o negócio do sexo na relação. Eu respondi essa pergunta essa semana, eu tentei responder, que é uma pergunta muito difícil, de quando uma situação de sexo no casamento e tal. E o que acontece, como é que eu vou introduzir? Tô com dificuldade. E o que acontece é que, assim, a regulação dos corpos masculino e feminino em relação ao desejo, à libido, à vontade de transar, enfim, tudo isso. A gente ficou pensando também aqui em casa esses dias em relação a... Eu acho que esse vídeo é muito também sobre o que é biológico. Isso é boa. E o que é, digamos, social, uma imposição social, cultural que existe dentro da formação da nossa sexualidade, né? Cacetada, é um vídeo muito polêmico. É um vídeo muito, muito difícil. Isso tudo aconteceu? Já entrou a musiquinha? Não sei. O que a gente é bicho e o que a gente é cultura e hábitos e sociedade, né? Animal, até que ponto a gente é animal. Não sei se entrou a musiquinha, mas é porque essa questão me interessa muito. Mas essa questão é muito boa. Então, já dá like logo no vídeo, que é pra gente já passar por isso. Você já dá like, o vídeo já dá certo, entendeu? A gente já vai aqui, continua. Tem um argumento biologista, assim, que defende que os homens traem mais, ou que os homens têm mais necessidade de sexo, por isso traem mais do que as mulheres. Porque os homens têm uma obrigação de manutenção da espécie, de espalhar o esperma e tal. E porque os homens produzem esperma diariamente, né? Isso. As mulheres nascem com a quantidade X de óvulos e ficam aqueles óvulos lá guardadinhos. Então tem vários argumentos que, na verdade, suportam teses machistas, né? Mas ao mesmo tempo esses argumentos têm alguma correspondência com o real dos corpos no sentido da natureza dos corpos, não com o que a gente faz dos nossos corpos. De animal que a gente tem. Com o que a gente tem de biológico mesmo. Mas isso é... Presta atenção, a gente está aqui levantando uma questão sem pedras. Por favor, pelo amor de Deus, eu me sinto fico muito chateado que as pessoas me xingam no negócio. E aí, então... Essa questão... Gente, isso é uma coisa séria, eu vou abrir um parênteses aqui. Cuidado quando vocês falam mal dele, ele fica muito mal. Eu fico triste, sou uma pessoa que tem problema com a coisa da minha imagem pro outro. Ele fica muito mal, ele fala, olha o que essa pessoa falou, por que a pessoa precisa falar assim comigo? Ele fica mal, então peguem leve com ele, comigo também, mas eu... Você é mais madura. Eu faço televisão, gente, as pessoas já falaram coisas horríveis sobre mim na internet, tipo, ela é muito feia, como é que ela pode fazer televisão? Entendeu? Então, assim... É uma questão terrível mesmo. Eu já tô mais cascuda. Bom, mas então, tem essa situação que e a gente fala, cara, isso é um absurdo, porque isso é uma regulação do corpo feminino, que não sei o quê, que tal e tal, que o corpo feminino... Uma série de coisas que a gente fala, os corpos têm que poder existir do jeito que a gente quiser existir, a gente modifica os nossos corpos, a gente faz o que a gente quiser com eles, a gente corta coisas, põe coisas, tira coisas. Esses dias eu vi uma entrevista da Laerte, maravilhosa, eu vou tentar botar o link aqui embaixo na descrição, muito legal, dela falando sobre esse processo dela de trans alguma coisa, não sei como é que, enfim, mas é muito legal, eu tenho um filme, o Laertes, que é muito interessante também, mas eu achei essa entrevista maneiríssima, assim, vou botar lá. Mas sobre como a gente então tem liberdade para modificar os nossos corpos, mas ainda assim a gente nasce com os corpos lá. A gente nasce e a gente é esses corpos. Se a gente fosse animal puro, sem consciência, sem imaginação, sem produção linguística e cultural, a gente seria esses corpos, né? Então os leões funcionam assim, os macacos funcionam assim, os primatas de modo geral, mas a gente não. Então a gente vai modificar.
Só que a gente ainda tem coisas no nosso corpo que acontecem e continuam acontecendo. Tipo, menstruação acontece, a princípio, né? Menstruação acontece, a ovulação acontece no corpo feminino. E o corpo feminino é regulado por um ciclo. Ciclo, né? Uhum. E o nosso, o masculino, não. Então, parece que a mulher está submetida a esse ciclo, né? E a gente está vivendo uma coisa que a Flor tomou pílula por muitos anos. E hoje em dia ela não toma mais. Porque chega desse negócio da... Aí era uma coisa muito legal de falar, né? Porque eu acho que a criação da pílula anticoncepcional, em determinado momento da nossa... da história das mulheres no mundo, dela deu à mulher o poder, né? De transar e não engravidar. E poder transar com quem ela quisesse, porque ela tava ali... ela mesma já eu vi que eu falei não fica me olhando assim. Mas ela agora, naquele momento com a criação da pílula, ela era dona da possibilidade dela de engravidar ou não. Ela não estava à mercê dos caras, de entendeu? passar a vida engravidando. De passar a vida engravidando. A pílula liberou a gente disso. Só que ao mesmo tempo é muito radical você pensar que você que tem que dar conta sozinha disso. Uma mulher sozinha que tem que tomar pílula. A mulher que tem que tomar pílula. A mulher que tem que decidir quando ela vai engravidar ou quando ela não vai engravidar. Ela que é responsável por isso. Ela é responsável por isso. O cara não tem nada a ver com isso. E a mulher engravidou. Mas ela não usou camisinha, mas ela não tomou pílula, mas ela sei lá o que. Gente, peraí. Né? Os dois estavam naquela relação sexual juntos. Um pensando sobre isso, o outro não pensando sobre isso. Eu falei, chegou uma hora que eu falei, eu não quero mais pensar sobre isso sozinha. Até porque eu estou colocando hormônios no meu corpo. Né? Não é exatamente uma coisa super saudável e legal. Você não sabe o que isso vai fazer com você ao longo da sua vida, né? Qual é realmente a influência que isso tem no seu organismo a longo prazo. Eu tomava pílula há 17 anos. Eu comecei a tomar pílula com 17, eu parei com 34. Tipo, é muito louco a quantidade de tempo, né? Então, e aí você vai vendo que o seu corpo, ele realmente ele corresponde, assim, ao seu ciclo. E aí você tem os momentos em que você fica fértil e que você fica super com mais vontade de fazer sexo. E de repente, nos momentos que você não tá fértil, você não tem tanta vontade assim. Isso você, né? O seu corpo. O meu corpo funciona assim. E isso é muito bonito de pensar também. Cada mulher vai ter um ciclo e cada mulher vai ter um corpo que vai ter desejo em determinado momento do ciclo, ou que não vai ter desejo, ou que vai ter muito mais desejo. E aí, o que a pílula anticoncepcional faz também? Ela meio que deixa isso flat, assim. Ela transforma uma coisa meio homogênea. O seu desejo fica meio médio, meio mediano, assim. Você não tem, né, momentos de... E aí você começa a perceber o seu corpo. Você começa a falar, caraca, hoje eu tô muito... Nossa, eu tô com muito mais tesão hoje. Tipo, esse sexo foi muito melhor pra mim. Nossa... Cara, hoje eu não tô tipo zero, assim, hoje eu não quero nada. Ou até coisas físicas. Cara, tô muito cansada hoje. Tô muito cansada. E aí você vai ver, tem a ver com o seu ciclo, de repente. Ou então você fala, tô muito inchada, porque tem a ver com o seu ciclo. Você fala, tô com dores aqui, porque você tá ovulando. Então é uma coisa muito louca, você perceber o seu corpo. E isso é totalmente animal. É claro que você percebe isso, é consciência, né? Só a gente é capaz de perceber o nosso próprio corpo. As leoas não estão pensando assim... acho que eu estou no meu período fértil. Acho que eu estou ovulando. Acho que eu estou ovulando. Estou sentindo aqui alguns gases. Isso deve ser porque, sei lá o quê. Né? A leoa não pensa sobre isso, nem o leão. Mas nós pensamos e a gente sente. Então, quanto que a nossa conexão da consciência e do corpo fazem também a gente ser especial, né? Falei um monte de merda, né? Não, acho que você tá... Por quê? Não sei, porque faz a gente ser especial. A gente não é... Mas assim, faz a gente ser humano. A gente é humano, isso é. A gente é animal, mas a gente, né? A gente é único nesse sentido. Isso aqui é muito louco. Porque a gente é uma espécie de limite estranho entre um bicho e uma espécie de divindade, né? Que a gente consegue produzir coisas loucas, linguagem. Total. Que Deus, é uma espécie de Deus mesmo. A gente constrói coisas, a gente faz... foguetes espaciais, a gente constrói romances, a gente escreve Os Miseráveis, lê, a gente pensa, ali, é muito louco. Escreve livros de 800 páginas. Mas ao mesmo tempo você tem lá um negócio que vai acontecer naquele momento e os hormônios existem. Os hormônios realmente existem, né? O trânsito hormonal e tal é uma parada que tá acontecendo. Em homens e mulheres. Em homens e mulheres. E aí eu ia dizer que a gente tem células e
coisas. Tem paradas acontecendo Paradas mesmo. acontecendo. E aí isso é muito doido. Então essa é uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Até que ponto vocês acham que a biologia dos nossos corpos influencia realmente na nossa vida ou não? Ou como que a cultura amarrou a gente e produz outros corpos de experiências de corpo, de ser e de sentir, né? A gente sente na cultura, a gente sente na nossa neurose, a gente sente no nosso imaginário, mas a gente também sente nos nossos corpos. Essa conexão é uma parada que, inclusive, para voltar lá, o Freud, a ideia da pulsão, a teoria pulsional da pulsão é o limite, exatamente, é o lugar que está no limite entre a consciência e o instintual, o instinto. Ele estava tentando entender isso, o cara era neurologista, mas isso era uma questão fundamental para ele, porque existe existe o corpo está aí. Tanto é que é muito doido, que acontece tantas vezes com tanta gente, eu acho, pelo menos que eu vejo na minha experiência, que você vai tomando pílula, a mulher tomando pílula regulada, aquilo ali, pá, amarrado. Aí de repente para de tomar a pílula para engravidar, engravida, e aí vem o parto. E o parto é uma experiência corpórea intensíssima. O parto é animal, é que a gente tenta organizar ele. Cara, mas é muito intenso, muito hormônio, muita parada, e você fala, o que tá acontecendo comigo? Porque você nunca mais esteve em contato com a sua experiência hormonal e tal. Mas ao mesmo tempo isso gera o rebatimento machista, que é, cara, mulher de fases, ela tá com TPM, não, isso é porque ela tá assim e tal. E aí a gente coloca a mulher nesse campo do determinado pela biologia e o homem não. O homem é o homem do pensamento, né? O homem branco que pensa, é o clássico. Então o homem então é muito louco como o machismo utiliza esses discursos, né? Porque então regular a mulher como um corpo biológico e ele é biológico quando é para defender a promiscuidade dele, né? É. Então, não, mas isso é porque os homens produzem esperma todo dia. Então ele tem que transar mesmo, né? Então isso chega, então essa é uma pergunta para vocês aí que a gente está experimentando essa coisa que pra gente é nova, né? De ter experiências diferentes ao longo do mês de desejo, né? De desejo, o que rebate pra mim também, obviamente, né? Porque você tem uma experiência diferente e pra mim também fica diferente. Pensar que originalmente os feromônios e tal eu deveria sentir, né? Eu deveria perceber. Não, outro dia então, eu tenho um aplicativo que chama Eve. Tô fazendo aqui uma propaganda de graça pro Eve. E o Eve, ele vai te dizer lá, tipo, coisas que... ele diz lá durante o período várias coisas que você pode sentir e tal e coisa. E aí, por exemplo, outro dia eu li um negócio que eu falei, cara, que coisa machista. Que os machos, quando não, isso só acontece com os homens mesmo, porque isso só acontece com as mulheres, né? Quando, sei lá, num humano anterior a nós humanos, lá no Homo sapiens? No Sapiens. Sapiens. Sapiens é a gente. Homo sapiens, então, é o... Sei lá, da caverna. Neandertal, é. Não sei quem que é. Mas... Péssimo, a pessoa não sabe história, não sabe nada, entendeu? A pessoa parou a faculdade cedo, abandonou, então ficou sem conhecimento mesmo. Então, o que acontece? Então, que quando as mulheres menstruam, esses neandertais lá, eles sentiam o cheiro do sangue, óbvio, né? Porque as mulheres não tinham mods, não tinha always com abas. E líquidos que secam o negócio, né? Você não tomava um banho 3 vezes por dia. Não era uma vergonha. Não era uma vergonha a pessoa sangrar, né? Não era tipo assim, preciso lá. Não tinha obês, né? Então, o cara sentia, né? O brotherzão lá, ele sentia o cheiro da menstruação. E isso afastava eles, porque aquele cheiro ele não queria. Ele não tinha desejo pelas mulheres, porque ele sentia aquele cheiro. E eu, na hora de responder lá o quiz do aplicativo, bem idiota, a pessoa respondendo quiz de aplicativos de ciclos menstruais. A pessoa não tem o que fazer na vida. Falei, que machista, é claro que isso não é verdade, porque eu já transei várias vezes menstruada e é ótimo e tal, e não sei o quê. Só que aí, na hora do quiz, ela falou assim, o quiz respondeu, é super verdade. A gente sabe que é uma ideia horrível, que pode ser super machista, mas isso é. Porque lá no nosso campo animal... Esses os homens do começo da humanidade, do começo de tudo, sei lá, no começo da civilização, eles sentiam o cheiro e eles realmente não queriam transar quando as mulheres estavam no período menstrual. E é muito louco você pensar isso, né?
Pensar que imagina a quantidade de sentidos que a gente foi perdendo. Mas aí, e acho que mais louco pensar que a gente devia sentir o cheiro de quando vocês estavam férteis. Exatamente. A quantidade de sentidos que a gente perdeu no decorrer da civilização, entendeu? Da cultura, né? A gente perdeu. A gente foi perdendo. Construindo outras coisas. Construindo milhares de outras coisas. Então a gente tem várias outras camadas que não são o nosso corpo. Então, não é o cheiro que a gente... Esse ponto aí que eu acho, tipo, uma cruz aí de marcar com um X, não uma cruz, não um X, que é por um lado muito triste que a gente tenha se afastado da nossa experiência corpórea, mas por outro lado é muito legal que a gente tenha tanta liberdade para escolher os destinos dos nossos corpos, no sentido de poder falar, não, eu quero um outro corpo, eu quero uma outra experiência corpórea, que não fazia sentido pensando aí lá atrás, né? Então, o que vocês acham sobre isso? Porque é um negócio que eu não tô falando que tem certo ou errado, assim. É uma coisa mesmo da evolução humana. Hoje em dia a gente é capaz, eu posso nascer mulher e posso considerar que eu não me identifico com esse gênero e posso resolver que eu quero tomar hormônios masculinos e ser homem. Sim. E isso é uma coisa ok. Cada vez mais é uma coisa totalmente possível e socialmente aceita, assim, né? Claro que tem muita gente que vai defender ainda que isso é que tem psiquiatras e tal que defendem que isso é um comportamento psicótico. Lá tem isso, você sabe, né? Não estou dizendo isso, estou falando que tem gente que defende isso. Claro que vai ter gente que vai defender isso, assim como vai ter gente que vai falar que mulheres que são, sei lá, super sexualizadas e botam silicones e bundas e não sei o que lá, também pode ser um tipo de distúrbio comportamental que a pessoa tem. Da própria imagem, e aí, sei lá o que vocês acham? Qual que é o limite? Tem limite pra nossa atuação no nosso corpo? A gente é bicho mesmo ou não? Que é essa pergunta? Aí, acabou o vídeo porque acabou a luz, gente. Não era pra ter acabado essa bateria nova. Essa bateria é falsificada. Essa bateria é falsificada. Emanuel comprou de algum dinheiro essa bateria. Mercado Livre, às vezes é difícil. Mercado Livre? Por favor, Mercado Livre. Não vendam produtos falsificados. Tchau, gente. Você já tem 17 minutos. Foco? Foi bom o vídeo? Tá em mim. Que eu tenho mais luz que você agora. Ó, porque a luz tá aqui. Eu que tenho mais luz. Eu tô mais perto da luz. Mas eu tenho mais foco. Tchau, gente. Se inscreve no canal. Foi bom. Esse vídeo foi um pouco confuso, eu achei. Mas é uma pergunta, a gente tá conversando. É difícil, é uma coisa difícil. Acho que a gente pode fazer outro vídeo daqui a pouco com as perguntas de vocês. A gente pode, de repente, elaborar mais e fazer um outro vídeo. Mandem perguntas, aliás. Beijo, gente. Mandem questões em relação a isso. Eu adorei esse vídeo. Eu quero falar mais sobre isso, que eu acho que é bem importante.